E aí galera, meu nome é Laércio Refundini, eu estou aqui mais uma vez com Iridium Leves e como muito foi pedido, hoje falaremos sobre treino de glúteo para homens. Antes de mais nada, é importante a gente saber como que esse músculo funciona. Principalmente, o glúteo é o músculo mais forte do seu corpo, ou seja, você precisa de exercícios muito intensos para que consiga um trabalho efetivo nessa musculatura. E como não é novidade para ninguém, exercícios intensos são exercícios livres na grande maioria das vezes. Então a gente vai falar um pouco para vocês sobre agachamento, levantamento terra, leg press, ou seja, exercícios que utilizam cargas muito elevadas. Então, para começar, nada melhor do que falar do famoso agachamento livre. Tem várias comprovações científicas, em eletromiografia mesmo, que comprovam que esse é o melhor exercício para ativação de glúteo. Claro, se bem executado. Ao fazer esse exercício, temos que tomar cuidado com duas principais coisas. A primeira é a amplitude de movimento. Se você fizer um movimento curto, você não tem aproveitamento do mesmo. Como se você fizer um movimento muito longo, ou seja, agachar demais, você pode machucar sua lombar. A gente já vai falar como que você consegue ajustar isso. E outra coisa é quando você sobe e você atinge o ponto final do movimento. Muitas pessoas fazem um encaixe de quadril e esse encaixe faz com que a musculatura relaxe. Além do que, você coloca todo o peso da barra sobre suas articulações. Também não é legal. Repare que nesse primeiro vídeo existe um encaixe completo de quadril. Ou seja, quando eu atinjo a posição final, o meu quadril ele encaixa de forma que a musculatura relaxe completamente. Analisa como isso funciona. Já nesse segundo vídeo, quando eu atinjo a fase final do movimento embaixo, eu rodo o quadril. Repara que quando eu desço, o meu quadril ele meio que entra. Isso não é bom porque a flexão que deveria estar acontecendo no quadril está acontecendo na lombar. Ou seja, você está forçando, está exigindo de uma estrutura que não precisa. Esse erro ele é muito comum porque as pessoas sempre pensam que a amplitude de movimento quanto maior, melhor. Então tem que analisar se você tem essa flexibilidade para fazer o movimento dessa forma. E aí você trabalha, claro, em cima da sua flexibilidade. Se pegarmos uma visão lateral do seu agachamento, você vai agachando e você vai notar o momento em que o seu quadril ele roda, ou seja, ele encaixa. Isso não deve acontecer. É exatamente graus antes dessa angulação que você vai parar. E aí, claro, você trabalha dali para cima, não fazendo o encaixe que a gente falou anteriormente. Depois do agachamento, a gente teria que vir obrigatoriamente para o levantamento terra. O levantamento terra ele pode ser feito de duas formas principais. Ou com os braços mais abertos do que o joelho, fica mais ou menos assim. Ou ele pode ser feito também da forma sumô, com os joelhos mais afastados, ou seja, os pés mais afastados e os braços mais fechados. Fica mais ou menos assim. O levantamento terra é um exercício muito intenso para glúteo e claro, você vai manipular altas cargas nesse exercício. Porém, é muito comum as pessoas deixarem esse peso todo, essa sobrecarga, fugir para a lombar, ou seja, flexionar a lombar, ou então até o tronco, deixar o tronco ceder. Isso não pode acontecer. A coluna tem que estar extremamente ereta, extremamente estável, porque você vai manipular cargas altas, como eu mencionei anteriormente. Então, tudo que eu não quero é que você se machuque. Galera, primeiramente eu vou demonstrar para vocês o exercício de forma correta, tá? Eu particularmente gosto mais do exercício sumô, devido à baixa flexibilidade de quadril. As mulheres acabam adotando com mais facilidade o convencional, com os braços afastados. É normal elas terem mais flexibilidade do que a gente. O exercício ele funciona mais ou menos assim. Você faz a empunhadura, ela pode ser mista, e ao tirar a barra, você estufa o peito, ou seja, projeta o peitoral para fora, e aí joga toda a força no glúteo para você subir. E aí, claro, você retorna. O que não pode acontecer é você deixar o seu tronco ceder na execução do movimento. Olha só como que não fica legal e você pode se machucar. De olhada para perceber. Uma coisa que é muito comum também acontecer é a pessoa elevar o quadril primeiro para depois puxar o tronco. Olha como que isso fica. Um exercício que tem uma ativação absurda também de glúteo, que se aproxima até bastante do terra, é o stiff. Qual é a grande diferença do stiff? Você tem uma grande flexão de quadril, igual ao terra,
Porém, o joelho ele flexiona muito pouco. E as preocupações em você fazer esse exercício são muito próximas do terra, ou seja, a sua coluna tem que estar completamente estável, completamente rígida para que suporte toda essa carga e o seu joelho ele não pode flexionar demais, porque senão o exercício fica tão próximo do terra que se torna um terra só que meia boca. Um exercício que é indispensável para glúteo é o leg press. Muita gente acha que só trabalha quadríceps, mas não é verdade, galera. Trabalha muito glúteo, muito mesmo. Se você analisar o movimento em si, ele fica muito próximo até de um agachamento. A gente está agora no leg press 45, que tem uma ativação de glúteo fantástica. Mas tem aquele leg 90, que você fica deitado com as pernas para cima, que ativa muito mais. O leg horizontal, aquele leg que você fica deitado e existe uma plataforma à sua frente, geralmente máquina, né? Você tem uma ativação considerável de glúteo, mas eu pediria para você enfatizar esses dois aparelhos, o 45 e o 90. Aqui basicamente a gente vai falar para vocês de execução. Não tem muito o que fazer nesse aparelho para se intensificar, ele já é bem intenso. Então reparem como que funciona. Galera, existem dois principais erros em fazer um leg press. O primeiro é fazer o encaixe do joelho. Lembra que a gente falou sobre isso no agachamento? Em fazer o encaixe do quadril, que não era bom, que fazia com que toda a musculatura relaxasse? Aqui também acontece. Olha só o que você não deve fazer. E aí repare que nesse movimento, nessa posição, o meu joelho está completamente estendido, a minha musculatura está relaxada. E claro, não é só o quadríceps que está relaxado, o meu glúteo também, porque o peso está apoiado sobre as minhas articulações. Outra coisa que não pode acontecer é você descer excessivamente e o seu quadril sair do apoio. Reparem o meu quadril. Vocês conseguiram observar que ao eu descer, o meu quadril levanta, fazendo com que todo esse peso caia na minha lombar? E claro, galera, isso pode não te machucar hoje, mas com o decorrer do tempo pode acontecer. Então é melhor evitar, né? E para trazer uma variação para vocês de leg press, a única coisa que a gente poderia fazer era um unilateral. Funciona mais ou menos assim. Ao invés de você colocar as duas pernas, você coloca uma só. Detalhe, coloque a perna onde você colocaria se fosse da outra forma. Uma dica que eu dou é a seguinte: apoie os dois pés, os dois estão bem equilibrados, questão é espaçamento e o centro do aparelho, você tira um, deixa ele apoiado embaixo. E o movimento ocorre da mesma forma, tomando, claro, cuidado com as duas dicas que eu dei anteriormente, e não estender o joelho até o final e não deixar o quadril levantar. Galera, então esse foi mais um vídeo que a gente trouxe para vocês, um pouco do que fazer e o que não fazer com o treino de glúteo, como otimizar ele. Ficou com alguma dúvida? Coloca um comentário aqui pra gente. E claro, se você gostou do vídeo, dá um like. Se inscreve no canal também, tem bastante vídeo legal. Existem outros vídeos que vão vir aí pra frente. E se você quiser me achar nas redes sociais, Laércio Refundini, vai ser um prazer te receber lá.